Olá, esse é o Impacto Científico, um podcast sobre como a ciência e o impacto social caminham juntos. Nos próximos episódios, você vai ouvir a nova temporada Ciência e Filantropia, uma parceria com a Wilinca, organização sem fins lucrativos, que há 12 anos conecta a ciência ao mercado para gerar impacto real na sociedade. Ao longo dos próximos episódios, vamos explorar como a ciência contribui para enfrentar grandes desafios globais e de que forma a filantropia e o investimento social privado podem acelerar essa jornada. Então, se esse tema te interessa, segue o podcast para não perder nenhum episódio e compartilhe com quem também vai gostar dessa conversa. Estamos nas principais plataformas de podcast e no YouTube da Wilinca. Vamos juntos? Olá, começando mais um episódio do Impacto Científico, um espaço onde a ciência e o impacto social caminham juntos. Eu sou Isadora Matiello, sou bióloga, pesquisadora e empreendedora social, e hoje eu estou aqui com o Paulo. Tudo bem, Paulo? Ei, Isa, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui de novo. Meu nome é Paulo, sou gerente de relacionamentos e parcerias na Wilinca, uma ONG criada com o propósito de promover a conexão entre ciência e mercado. A gente atua para fazer com que empreender a partir da ciência seja mais fácil, seja menos desafiador. Maravilhoso, perfeito. E a gente está aqui juntos para, nessa nova temporada do Impacto Científico, sobre ciência e filantropia. A gente tem falado aí de como a filantropia pode transformar a ciência ao financiar pesquisas inovadoras e fortalecer a conexão entre universidades e sociedade. Mas como que a gente pode garantir esse apoio, que ele seja constante e gere impacto real a longo prazo? Então, o tema de hoje, desse episódio, é sobre fundos patrimoniais, também chamados de endowments, como um caminho promissor para a sustentabilidade da ciência. E hoje nós temos convidadas especiais que atuam nesse campo, a Cristiane Sultani, do Instituto Beja, e a Paula Fabiani, do IDE. Sejam muito bem-vindas, Cristiane e Paula. Obrigada, Isa. Uma honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço, a gente que agradece. E vamos começar, acho que até para o pessoal, a nossa audiência, conhecer mais sobre vocês. Antes da gente partir aí para o bate-papo, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem sobre o Instituto. Então, começando aqui por ordem alfabética, vamos começar com a Cris. Cristiane, por favor, apresente um pouco sobre você e o Instituto Beja. Boa tarde, eu sou Cristiane Sultani, fundadora do Instituto Beja, que é um instituto do campo da filantropia, que visa incrementar a filantropia no país, usando da inovação, da pesquisa, do conhecimento, do investimento em tecnologias para implementar com uma visão sistêmica a solução de questões de desigualdade social com uma visão exponencial. Perfeito. Daqui ao longo da conversa a gente vai explorar mais aí como é feito isso, né? E agora você, Paula, conte para nós quem é você, sobre o IDES, por favor. Bom, eu dirijo o IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, que é uma organização sem fins lucrativos que atua para promover a filantropia e a cultura de doação. A gente tem várias iniciativas nesse campo, como a Pesquisa Doação Brasil, o Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais e também a Coalizão pelos Fundos Patrimoniais Filantrópicos, que é o tema aqui da nossa conversa de hoje. Eu trabalhei um tempo em mercado financeiro, depois migrei para o terceiro setor e acabei de terminar um doutorado na Fundação Getúlio Vargas, focado na filantropia das empresas, mas tenho uma grande paixão pelo tema dos endowments, dos fundos patrimoniais, que é algo que eu venho estudando desde antes do IDES, né? Porque eu trabalhei na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma organização que possui um fundo patrimonial, e eu fui para lá para cuidar do fundo patrimonial, e foi onde eu aprendi muito sobre o tema, e aí trouxe para o IDES esse tema, e é um tema que a gente trabalha nos 3 pilares de atuação do IDES, que é a consultoria. Então a gente ajudou a criar vários fundos patrimoniais aqui no Brasil, mais de 20. A gente também trabalha no eixo de conhecimento, então tem uma série de publicações, a gente faz eventos, debates e tenta disseminar esse conceito, né, na nossa sociedade. E temos também o que a gente chama de um projeto de impacto, que é o Advocacy, que é a defesa de um melhor ambiente regulatório para os fundos patrimoniais, para os endowments, né, no Brasil. Então a gente faz esse trabalho em Brasília, ali com o Congresso e também o Poder Executivo.
Genial, é uma grande referência. E aí, para a gente começar, como eu comentei, assim, que a gente tem a grande parte da audiência são cientistas, são pesquisadores, pessoas que ainda não estão no terceiro setor. Eu queria começar com uma pergunta bem básica, né? Até para entender a opinião de vocês, como que vocês enxergam, e aí é sobre o que é filantropia para vocês. E aí eu já vou puxar uma segunda pergunta nessa fala inicial, do porquê que vocês acham que a filantropia faz sentido para a ciência, né? Do porquê que olhar para o ensino superior, para os pesquisadores faz sentido. Então, começando com a Cristiane, o que você acha, Cris? Eu acho que a filantropia é uma ferramenta de financiamento das soluções sociais e ambientais, com uma possibilidade de usar o capital de forma arriscada e com um propósito de inovação. Perfeito. Só puxando um gancho aqui, esse arriscado, você acha que todos os filântropos têm essa percepção, ou é algo mais da tua visão, assim, da tua atuação, na verdade? Não, sem dúvida, assim, é uma atuação minha, mas eu acredito que essa possibilidade está na filantropia, Perfeito. a tomada Perfeito. de risco do capital filantrópico. E aí, até por isso que faria sentido, então, pensar em projetos científicos. Bom, depende da classificação do projeto, né? Mas como os projetos científicos geralmente eles começam com uma pesquisa que pode ser vencedora ou não, existe um risco ali calculado. Mas eu acho que esse também é papel do governo, né? Investir na pesquisa científica. Então, Uhum. eu não substituiria. Eu acho que a filantropia aqui pode contribuir. É, eu acho que a pesquisa científica ela é de extrema relevância para o país, para o desenvolvimento do país, né? Para a constituição de capital intelectual de verdade. E eu acho que a filantropia pode sim contribuir para essa produção. Eu só acho assim que no Brasil eu tenho tido esse desafio, a gente tem financiado algumas pesquisas e eu acho que tem uma mentalidade também do uso da pesquisa, a aplicação do uso da pesquisa, assim, por que que a pesquisa vai ser desenvolvida? Uhum. Então, sem entrar na questão de se a filantropia influencia alguma pesquisa, que eu acho que não deveria. Eu acho que as pesquisas elas devem surgir, os financiamentos devem acontecer, mas eu acho que cada vez que uma pesquisa ela é pensada, ela tem que ter um uso aplicado também, assim, esse pensamento tem que desenvolver começo, meio e fim. Então, Uhum. Perfeito. Ainda mais que quando a gente também fala um pouco de filantropia, está falando dos resultados, quais são os indicadores, né? Então, ter essa aplicação clara fica mais fácil. E para você, Paula? A palavra filantropia significa amor à humanidade, né? Eu acho bem bonita essa colocação, porque é realmente um ato de contribuição e de doação para a sociedade. Quando você faz uma doação, realmente essa ideia de você colocar recursos privados em causas públicas é um ato voluntário, mas é um ato de realmente de participação cidadã e de engajamento com a sociedade na busca de mudanças, né? Para a sociedade. Acho que o brasileiro ainda não enxerga tão dessa forma, como um ato de cidadania, como um ato de participação social, mas o que a gente vê convivendo com filantropos, a Cris é um grande exemplo disso, e também esse envolvimento e esse desejo de contribuir com a sociedade, com o planeta, é o que move, né, uma pessoa, um indivíduo, uma organização a colocar esses recursos privados em causas públicas. Então, acho que a gente tem e enxergo a filantropia como algo que não tem classe social, não é para quem tem muito dinheiro, é para cada um de nós, né? E é uma maneira da gente fazer uma contribuição. Às vezes a gente não tem tempo para doar, a gente não tem, né, por causa das nossas atividades, mas todo mundo tem algum recurso de sobra que pode estar alocando em causas públicas ou em questões que gostaria de ver mudanças nas nossas vidas, na nossa sociedade, no nosso entorno, né? Ou causas mais globais, como mudanças climáticas e outras, mas... E aí você tinha perguntado também a questão da relação, né, com a ciência aqui no Brasil, né?
A ciência, né, acho que vocês já tocaram nesse ponto, ela é um processo de experimentação, né? Muitas vezes o cientista ele começa a fazer um estudo ou vai por um caminho que não necessariamente ele tem alguma noção de quanto tempo ele vai ter sucesso, o que ele vai descobrir, né? Tem um caráter muito de experimentação e, portanto, faz muito sentido o recurso filantrópico, ele se está à disposição desse tipo de... Né? A Cris trouxe a questão de tomada de risco, né? O capital filantrópico ele pode tomar risco, muitas vezes o governo não consegue tomar risco em algumas áreas, né? Porque ele não pode errar, apesar de ele ser um grande financiador da ciência, mas o capital filantrópico ele pode tomar risco e ele pode arriscar, né? Ele pode ser um pesquisa e desenvolvimento inclusive para questões ligadas ao governo, né? E a ciência, né, muitas vezes, ela precisa de tempo, né? A pesquisa ela precisa de tempo para poder encontrar suas respostas, né? E, portanto, muitas vezes o dinheiro filantrópico ele tem essa possibilidade, né, de esperar para ter sucesso. Então, eu acho que a filantropia é um capital muito importante para o desenvolvimento da ciência. E, às vezes, até você tem uma ideia muito arrojada, né, que é difícil de conquistar até recursos governamentais para o desenvolvimento, mas você pode achar um filantropo maluco que topa seguir com você e apoiar aquela pesquisa, né? E acho que a ciência tem essa característica, né? O cientista deveria... Obviamente, tem muitos cientistas que buscam patentes que vão depois gerar lucro, né, para uma empresa ou para ele mesmo, mas eu vejo a ciência como, né, de uma maneira mais romântica, como sem fins de lucro, né, para você realmente impactar positivamente a sociedade, fazer a gente avançar. Muito bom. E aí, acho que você fez um gancho muito bom também, que a filantropia não necessariamente precisa estar em pessoas com sobras financeiras muito grandes ou com potenciais muito grandes de investimentos, mas existem diversos tipos de ferramentas, instrumentos para fazer filantropia. E um deles, que é o tema central do nosso episódio hoje, são os fundos patrimoniais. E para a gente esquentar um pouquinho, até para trazer isso para o público que é mais leigo, né, a gente queria entender o que são os fundos patrimoniais, né? Como que a gente pode exemplificar isso e se existem outros instrumentos que se assemelham, que se podem ser utilizados também para o financiamento da ciência. Vou deixar a Paula dar a definição de fundo, porque ela é a maior expert aqui. Bom, vamos lá. O fundo patrimonial, da maneira mais simples que eu achei e que me fiz ser entendida, é quase como se fosse uma poupança que está disponível para uma causa, para uma organização ou para várias organizações. Então, é um recurso, são um conjunto de ativos que são investidos no mercado financeiro, podem ser imóveis, podem ser várias coisas, né? O que você investe, você tem um rendimento do investimento daquele, né? No caso de imóveis seria um aluguel, no caso de mercado financeiro você vai ter os juros da aplicação financeira. E esse recurso, né? Esse rendimento, ele vai sustentar a atividade de uma organização, ou ele vai ser destinado para várias organizações, ou alguma causa, né? Então, esse é o conceito do fundo patrimonial. E ele é confundido com várias coisas. Então, acho interessante dizer que o fundo patrimonial não é. Ele não é um fundo de reserva. Tá? O fundo de reserva é um recurso que uma organização ela guarda para enfrentar eventuais contingências, eventuais questões. Sei lá, se ela tem um problema fiscal, um problema trabalhista, ou uma crise, né, que a impede de executar suas atividades, ela tem aquele recurso que ela pode usar integralmente, né, o recurso inteiro, para enfrentar esse desafio. O fundo patrimonial, a ideia é você não usar o que a gente chama de principal, que é o recurso recebido, o recurso que foi doado para aquela atividade, é só usar o rendimento. Então, esse é um outro ponto. Uma outra confusão que acontece é que o fundo patrimonial é um fundo de investimento. Não, ele não é um fundo de investimento, né? E a Lei 13.800 trouxe o conceito da organização gestora de fundo patrimonial, que é uma entidade, que pode ser uma associação, uma fundação, que é criada para gerir esses recursos. Então, ela pega esses ativos e ela vai investir em fundos de investimento, mas a organização gestora que abriga, ela não é um fundo de investimento na CVM, então, essa é outra coisa. E tem um terceiro, que eu acho que vai na pergunta do Paulo, né, se existe outro mecanismo também para financiar a ciência, que é o que a gente chama de fundo filantrópico,
Na verdade, é um fundo que recebe recursos e ele vai usar esses recursos para apoiar iniciativas. E poderia ser, você pode criar um fundo filantrópico para a ciência. Aí você capta recursos e você apoia projetos. Mas você vai usar todo o principal, todo o valor recebido, todo o valor que foi doado, né? É diferente do fundo patrimonial, onde você só usa o rendimento dessa aplicação financeira. Maravilha, Paula. E completando a minha pergunta, por que você acha que o fundo patrimonial faz sentido para a ciência, né? Como que ele é uma boa ferramenta para se investir ou, né, provocar a ciência a gerar esse impacto? Então, a ciência exige muito tempo para você ter avanços, né? Ela é um investimento de médio e longo prazo. E, portanto, você precisa ter um mecanismo de sustentabilidade de longo prazo, que é isso que é o fundo patrimonial. Ele dá sustentabilidade no longo prazo, você consegue pensar, eu vou ter dinheiro para os próximos 30 anos para investir nessa causa, nessa ação. Então, por isso, acho que ele é muito potente para o financiamento da ciência, porque quando a gente pensa num fundo filantrópico, ele vai usar aquele recurso, vai financiar aquele projeto, acabou o dinheiro, acabou o projeto, acabou aquela iniciativa. E não necessariamente você consegue ter os avanços esperados com aquele investimento. Então, o fundo patrimonial, para mim, e a gente vê isso em vários lugares do mundo, né? Onde você tem fundos voltados para a ciência, para a parte de medicamentos, para pesquisa na área da saúde, né? Que tem esse objeto aí de longuíssimo prazo. Só uma curiosidade, tem um valor mínimo para fazer sentido, né? Porque já que é com o rendimento do fundo, imagino que vai ser, óbvio, de acordo também com o tamanho do projeto, né? Que aí você faz a engenharia reversa, né? O cálculo, entre aspas, assim, de trás para frente. Mas, no geral, existe alguma coisa recomendada? Então, não tem um número mínimo. Acho que quer dizer, o objetivo, o tamanho do fundo patrimonial vai depender das suas ambições, né? Você pode ter um projeto, por exemplo, que já tem recurso do CNPq, tem recurso de algum filantropo para aquele projeto, mas falta recurso, por exemplo, para você comprar computador, para você pagar as instalações, para você pagar uma remuneração mínima para o gestor que está ali e que não conseguiu, esse recurso não vai ser pago pelo projeto. Então, depende do tamanho da ambição, né? Mas a gente vê, né? O ITS tem uma ferramenta que segue, a gente tenta buscar, né, achar os fundos patrimoniais no Brasil. A gente já conseguiu mapear 118 fundos no Brasil. Uou. E o valor do patrimônio desses fundos é 157 bilhões de reais. Ou seja, é um volume muito expressivo. E a gente publica também o anuário de fundos patrimoniais, desses 118, 74 toparam dizer o que estão fazendo com o dinheiro, tanto do ponto de vista de investimento em mercado financeiro, quanto também quanto estão doando. E esses 74 doaram mais de 3 bilhões em 2023. Então, aqui a gente vê, né, a importante contribuição dos fundos patrimoniais no Brasil. Voltando à pergunta sobre o mínimo, acho que é o mínimo que justifique a estrutura mínima que o fundo vai ter. Sim. Aí tem que fazer contas, né? Mas existe, desses 74, tem uma causa um pouco predominante, educação, saúde? Sim, educação. Grande maioria de educação. E o que eu estava, né, desses 118, tem fundo que não tem nem R$1 milhão. Tem todos os tamanhos, e tem fundo que tem bilhões, né? A Fundação Bradesco, por exemplo, é a maior acionista do banco e tem ali ações do Bradesco e é um fundo patrimonial. É que ela tem um ativo só, né? Um único investimento, que são as ações do Bradesco. Mas ali você tem muitos bilhões de reais, né? E esses fundos de capital financeiro, então, Fundação Itaú, Fundação Bradesco e outros, né? A própria Maria Cecília era dinheiro do Banco Mercantil Finasa, são os maiores que a gente tem no país. Mas a gente tem a Humani, por exemplo, que é um fundo patrimonial que tem ali cerca de 1 bi e que investe em saúde. E tem ali também algum recurso que vai para pesquisa científica também. Legal. Eu acho bacana a visão, acho que exemplifica bem o que você falou, que é uma poupança e que é diferente da filantropia por projeto, né? Porque são 100 e tantos bilhões com o uso de 3 bilhões no ano tal,
com uma análise de perpetuidade, né, de fazer com que esse recurso dure e continue gerando impacto por bastante tempo. Acho que exemplifica bem. E só a alocação do dinheiro, porque os 3 bi foram para projetos, né? Acho que essas são... Exato. Mas é a lógica do uso, né? Que às vezes a gente fica, nossa, tem tanto dinheiro assim, por que só faz doação, né, de 10%, 5%? É justamente por essa visão de longo prazo de que esse fundo continue existindo, que ele continue gerindo, né, executando impacto ou gerando impacto por bastante tempo. Cris, trazendo uma pergunta para ti agora, ainda sobre fundos patrimoniais, você atuou diretamente na construção do fundo USP Diversa. A gente queria ouvir de você um pouquinho como que foi a construção desse fundo e como que ele funciona hoje. Tá legal. O Fundo USP Diversa foi criado para o pagamento de bolsas de permanência estudantil para o excedente de bolsas que a USP não tem orçamento para pagar. E existe um esforço da USP e de pessoas, enfim, ligadas à USP para fazer a captação de recursos para o pagamento dessas bolsas, de recursos para uso imediato, né? E, paralelamente a isso, existia a necessidade de, ao invés dessa captação anual, ter essa perenidade. Né? Como é que eu... Porque, assim, você vai pedir recursos, né? A Paula conhece bem isso, assim, você vai 1 ano, você vai 2, você vai 3, no 4º ano ninguém mais abre a porta, não aguentam mais, enfim, tem uma dinâmica difícil de captação de recursos, né? E vis-à-vis a necessidade, a gente sabe que essa necessidade, ela é perene. A gente sugeriu para a USP que tivesse o fundo patrimonial, sabendo de todos os desafios que isso tem no Brasil, né? Primeiro, porque é uma estrutura que é uma figura muito recente da lei. Segundo, porque a USP é uma universidade pública. Se a gente olha para os Estados Unidos, as universidades são todas privadas, que têm fundos patrimoniais enormes. A diferença da cultura de doação dos países, né? Enfim, uma associação também da USP a governo. Então, a gente enfrenta, muitas vezes, o financiador evita a doação para um fundo de uma universidade pública. Então, a gente ficou na USP mais de 6 meses estudando, entendendo a dinâmica, entendendo a política, porque a política de bolsas ela existe, né? Uma política da PRIP, entendendo como era o melhor desenho para esse fundo. E o Instituto B já fez a primeira doação, e agora a gente já tem algumas doações, né? Mesmo alguns professores já doaram fizeram testamento do seu patrimônio para o Fundo USP Diversa. O Fundo USP Diversa, ele é um subfundo, né? A USP tem um fundo guarda-chuva, que a gente chama, é um fundo mãe, que inclusive tem por finalidade financiamento à pesquisa, e o USP Diversa é um subfundo dentro do fundo principal. Ah, entendi. Então já existe. Quem que toca esse fundo, assim? De onde que a gente. É pela reitoria? É algum instituto Não, a específico? Paula disse, tem que ter uma fundação gestora. A Tá. USP tem uma fundação gestora criada, que hoje é presidida pelo professor Hélio Nogueira, e essa equipe é responsável pelo fundo patrimonial. Mas De da acordo. onde que ele surgiu? Porque até considerando esses desafios, algum processo de convencimento aconteceu? Ele partiu da própria USP? Ele partiu de alguma organização externa? Como que isso foi incumbido ali dentro da USP para acontecer? Entendendo todo esse desafio que a gente enfrenta. Na verdade, eu não sou a filantropa que cuidou do Fundo Mãe, né? Então, quando eu cheguei, ele já existia, mas existe um procedimento interno, né? Uma discussão Uhum. da Fundação Gestora com a reitoria sobre o estabelecimento, tem conselheiros externos, de acordo com a lei. Ele passa por Legal. todo o rito, né? Sim. E no Fundo USP Diversa, vocês também têm um regimento de como vai ser o critério de seleção dos bolsistas, né? Das pessoas que vão receber. Não, o Fundo USP Diversa respeita a política da USP, que é da PRIP, Ah, da tá. Que é o Superintendência que você Responsável. comentou. A gente não pode interferir na distribuição de bolsas, isso é um acordo com o governo. Uhum, perfeito. A de cotas da USP, ela é, acho que a mais completa do país, porque ela não fala só de pretos, pardos e povos originários, mas ela fala também de alunos em situação de vulnerabilidade econômica e abrange Uhum. brancos também, enfim.
Uhum, sensacional, muito bom. E Paula, nessa questão de construção, né, de até outras universidades que estão ouvindo, o que que você pode nos ajudar, assim, de como que precisa, né, dessa visão institucional, assim, como que a universidade pode estar preparada para fazer esse fundo, o que que precisa ter, quem tem que participar, como que funciona? Então, a gente apoiou algumas universidades a criarem seus fundos, e realmente tem todo, né, essas organizações, as universidades, elas têm seus regimentos próprios, né? Então, acho que, em primeiro lugar, a fazer uma análise de como que o fundo patrimonial, ele afeta essas outras instâncias, e aonde que ele tem que ser inserido, no estatuto da organização gestora, tem algum documento da reitoria que precisa mencionar o fundo patrimonial, ou seja, pensar em todas essas questões institucionais de uma universidade é um ponto de partida importante. Mas acho que tem outras coisas, né, que são muito importantes que a universidade precisa considerar. A questão da governança é um ponto muito importante para dar segurança para os doadores. Então, quais são os órgãos de tomada de decisão? Quem compõe esses órgãos? Como é que são os mandatos? Então, ter todo um arcabouço de governança é fundamental para ter um bom funcionamento, né? Da transparência, né? Poder oferecer para a sociedade os seus números também traz muita legitimidade. Então, isso é algo importante. E a gestão também, que tipo de doação você vai aceitar? A gente teve um caso, por exemplo, de uma universidade que ia receber um imóvel gigantesco, mas assim, era um imóvel extremamente difícil de vender e monetizar, né? Você ter rentabilidade desse imóvel. Né? Então, era algo que poderia representar um grande volume de recursos para o fundo, uma vez que ele tem liquidez que você conseguiu vender. E até lá, como você faz? Então, por exemplo, a gente sempre recomenda não incorpora no fundo patrimonial. Você pode, né, ser um imóvel que pertence à organização gestora, mas ele não faz parte do patrimônio do fundo, porque se você colocar esse patrimônio, ele vai diminuir a rentabilidade do fundo, e aí você tem que explicar depois também para os seus doadores o que está acontecendo. E mesmo pensar se faz sentido aceitar esse tipo de doação, né? Às vezes você tem doações que você vai ter mais custo, pelo menos no curto e no médio prazo, do que rendimentos. E dependendo do momento, né, desse fundo, precisa ser pensado se você tem condições, inclusive, de pagar com esses custos, né? Para depois monetizar esse investimento. Então, tem vários pontos, né? A Cris mencionou essa questão dos subfundos também. Então, uma universidade, você pega Harvard, tem mais de 400 subfundos, porque o doador ele pode falar, eu quero apoiar esta universidade, mas eu quero apoiar o curso de medicina só. Eu quero apoiar só pesquisa no tema câncer, né? Ele pode ser muito explícito do seu desejo e fazer aí o que a gente chama de uma doação com encargos, onde o recurso só pode ser utilizado para aquela finalidade, né? E o fundo patrimonial ele pode receber doações irrestritas, que eles vão para o fundo e você vai usar o rendimento da maneira que quiser, ou restritas, onde eu vou usar o rendimento daquele pedacinho para uma coisa específica que o doador deseja. E também tem a terceira possibilidade, que é apoiar algum projeto. O fundo patrimonial também pode receber um recurso, isso foi um desejo das universidades, né? Inclusive para você fazer obra, se você vai fazer um novo prédio. Então, ele pode, se ele entrar com essa finalidade, você só pode usar 20% no primeiro ano e depois segue o fluxo de pagamentos definido daquele projeto. Então, ele também permite receber algum recurso que vai para um projeto específico. Mas tudo isso tem que estar no contrato de doação definido previamente, né? E a organização precisa ter estrutura para fazer toda essa gestão desses encargos, né, que vem junto com a doação. Mas tudo isso, a governança, esses mecanismos de transparência e você ter processos claros de gestão é muito importante para atrair doadores, porque o doador tem que ter segurança que o recurso vai ser bem gerido e vai ser utilizado naquela finalidade que ele definiu. Não, com certeza. É uma estrutura super complexa, né? Tem que trazer idoneidade. Dessas universidades que vocês fizeram esse serviço, tem algum perfil? Normalmente é estadual, é pública ou é privada? Como que funciona? Tem estadual, federal, tem de tudo um pouquinho. Tem de tudo. Tem de tudo. Legal. Tem privada também.
Uhum. E é o próprio fundo que também vai fazer a gestão de captar esses doadores, que normalmente são ex-alunos, doadores que têm relação, né, com aquele curso ou universidade, né? No Quem? caso do USP Diversa... desculpa. Imagina, pode. Não, no caso do USP Diversa, a gente começou com grandes doações, mas agora a gente já está estruturando as campanhas, as campanhas com os próprios alunos, com ex-alunos e com a população. Acho que esse é o ponto que eu ia trazer. Foi bom que a Cris trouxe já com o caso prático. Acho que a primeira estratégia é conseguir grandes doadores. Você precisa botar o negócio de pé, você precisa ter um volume já, né, de partida ali relativamente expressivo para fazer sentido. Então, a estratégia é sempre buscar esses grandes doadores, que não necessariamente precisam ser ex-alunos, né? Tem pessoas que têm um apreço por aquela instituição, e aí depois você vai ter que ter um captador de recursos, aí fazer campanhas como a Cris trouxe, com ex-alunos, campanhas com a sociedade em geral, para ir captando esses recursos e compondo, né, esse fundo. Mas são estratégias diferentes, né? E você pode, inclusive, buscar também recursos de empresa, recursos de instituições internacionais. É possível também esse caminho. Empresas é sempre um pouquinho mais difícil, porque a empresa gosta de ter a lógica do projeto, né? E não da perpetuidade, da longevidade. Mas O projeto tem meio e fim, né? é. Eu tenho uma pergunta, desculpa, curiosidades que vão aparecendo no meio do processo. Sim, sim. Me parece, assim, considerando um aspecto da universidade que eu vim, um processo complexo para se começar a trabalhar. E se eu sou de uma universidade, tenho essa dúvida, quero implementar um fundo, essa empresa, ou fundação, associação que eu criar para gerir esse recurso, ela precisa ser uma nova ou posso, por exemplo, emprestar ou utilizar a mesma empresa que gere o fundo de uma outra universidade? E aí a segunda pergunta que é, para quem que eu peço ajuda? Acho que você tem que conhecer primeiro os regulamentos das próprias universidades. Acho que esse é o ponto de partida, mas assim, para o fundo patrimonial, ele tem a sua fundação gestora, no caso da USP. E a pedir ajuda para o IDES. O IDES Era essa a resposta que eu queria. Mas tem um ponto importante: sempre vai precisar de uma assessoria de um advogado, porque tem questões tributárias, fiscais e estatutárias que precisam ser respeitadas, e aí você precisa ter um advogado assessorando, que pode ser o advogado da própria universidade ou um terceiro. E aí, você trouxe essa questão, quem vai fazer essa gestão, né? No caso, a Cris já trouxe, no caso das universidades públicas, em geral, existe uma fundação de apoio, e a Lei 13.800 permite que você crie na fundação de apoio da própria universidade. Você não precisa criar uma organização nova para fazer essa gestão. No caso de associações e fundações não de universidade, tá? Porque quando a gente fala de público, para criar o fundo patrimonial, tem que ser seguindo a Lei 13.800. Não existe uma outra maneira, né, de uma entidade pública criar o seu fundo patrimonial. Mas as privadas, né, aí, fundações familiares, institutos da sociedade civil, né, essas organizações, elas podem criar um fundo patrimonial na Lei 13.800, e aí a lei obriga que você crie uma organização gestora de fundo patrimonial, então você precisa criar um CNPJ separado. E por que disso, tá? Para ter segregação fiscal, tributária, porque se a organização tem algum problema fiscal tributário, ele não consome o fundo patrimonial, porque são 2 CNPJs separados. Mas nada impede, a grande maioria dos fundos ainda estão sendo criados dentro da própria organização, da associação ou fundação. O próprio IDES, a gente tem um fundo patrimonial, a gente recebeu um recurso da Mackenzie Scott, né, ex-mulher do Jeff Bezos, e ela doou $1,5 milhão para o IDES. A gente decidiu criar o fundo patrimonial para sustentar ações de fomento à filantropia e à cultura de doação. Por quê? Tem alguns projetos, Pesquisa Doação Brasil, como eu citei, que a gente às vezes não consegue captar, e são projetos que acontecem regularmente, né? A pesquisa a gente faz a cada 2 anos. E aí, se eu não capto, eu não faço, e eu deixo de ter esse histórico, então eu tinha uma certa preocupação da gente ter algum recurso extra para a gente destinar para ações que a gente não consegue captar. Para integrar, para complementar, a gente vai continuar captando para esses projetos, mas a gente consegue complementar.
E aí a gente destinou e fez um match com doadores brasileiros, estamos com 10 milhões, não é um recurso tão grande, se você pensar na rentabilidade, porque você só pode usar a rentabilidade real, esse é um ponto importante, né? Você tem que tirar a inflação, senão o recurso do fundo patrimonial ele perde o poder de compra ao longo do tempo, né? Para que ele se mantenha, pelo menos com essa correção monetária. E então não é muito recurso, mas permite a gente ter essa garantia de que esses projetos, o advocacy, esse trabalho que a gente faz em Brasília, super difícil captar. A grande maioria dos filantropos e dos investidores sociais brasileiros não tem uma visão de investir em infraestrutura e advocacy, porque é algo novo, você não tem resultado de curto prazo, né, em geral, você precisa estar fazendo isso ao longo de vários anos para ter algum resultado, então esses projetos são mais difíceis, por isso que a gente criou. Mas trouxe um monte de elementos aí que as universidades têm que pensar, né? Você vai criar com uma fundação de apoio existente, vai criar uma entidade nova, mas, de qualquer maneira, para as universidades sempre precisa ter esse gestor, né? Sendo um existente ou não. E para as outras organizações, você perguntou, Paulo, eles podem buscar, né, o serviço de gestão de fundos patrimoniais, ou mesmo criar, que nem a gente criou dentro do nosso CNPJ, conta contábil separada, a gente tem todo um controle separado, mas é o meu gestor financeiro que faz a gestão do fundo patrimonial. Porque isso é uma outra pergunta, né? Vai custar muito mais? Depende. Se você não tem um recurso tão expressivo, você não precisa ter uma grande equipe de gestão do fundo, né? Você escolhe ali, a gente está fazendo uma alocação mais conservadora, o recurso não é muito grande, e criamos um comitê de investimento com pessoas que são voluntários para nos assessorar nessas decisões de investimento. E com isso, então, eu tenho ali uma meia pessoa alocada para fazer essa gestão. Obviamente, tem a facilidade de eu conhecer muito o assunto, né? E tá na gestão da organização, mas com uma pessoa você consegue ter uma estrutura para cuidar do fundo. E essa pessoa vai cuidar das questões jurídicas, ou seja, tratar com advogado, prestar contas para o conselho, cuidar do comitê de investimento e implementar o que é decidido, né? Ajudar no apoio para criar uma política de investimento e assim tocar. Mas não é tão complexo assim. É que para criar você precisa pensar em muita coisa. Depois de criado, é implementar o que está escrito na política de investimento, no regimento do fundo e em outros documentos que são importantes, né, nesse momento de criação. Boa, mas acho que até em tentar entender também outros contextos, Cristiane, no sentido, nas outros projetos, né, tirando o USP Diversa, tem algum outro projeto que você também atua com fundo patrimonial? Porque eu queria entender um pouco quais são os critérios, se existem critérios diferentes, né, na hora de você fazer a tua filantropia, assim, tipo, para esse tipo de projeto faz sentido fundo patrimonial, porque é uma coisa que vai ser mais de longo prazo, para isso eu vou fazer uma doação direta. Você pode contar um pouco, assim, como que funciona esse raciocínio? É muito legal essa pergunta. Eu acho que a filantropia hoje conta com diversas formas de financiamento, diversos instrumentos, inclusive financeiros. No caso do Instituto Beja, o único fundo patrimonial que a gente recomendou que fosse criado foi o da universidade. Outros projetos ainda não, mas o sonho de consumo de qualquer organização social é ter o seu próprio endowment, para evitar essa necessidade dessa captação do pinga-pinga, né, do não saber exatamente o que acontece no dia de amanhã. Enfim, então existe um esforço grande nesse sentido. O Brasil ainda é um país na juventude, enfim, então essa lei, né, a 3.800, é uma lei recente, e é a única figura que eu diria que ainda tem, apesar de ter os fundos filantrópicos, mas essa figura da perenidade, do investimento a longo prazo, né, da sustentabilidade, é o fundo patrimonial, mas existem várias outras formas de captar recursos para projetos, com capital filantrópico ou não, então são estruturas que a gente chama de blended finance, que entram capitais de diferentes naturezas para financiamento. Então, podem ser fundos com diferentes níveis de capital, que a gente chama primeiro first loss, que é um colchão, enfim. Também podem ser emitidas debêntures para captação de recursos, a exemplo do que acontece com o setor privado. Nosso sonho é que os fundos patrimoniais pudessem receber dinheiro do governo também, o que não pode hoje,
mas esse seria o modelo ideal para existir essa parceria maior entre setor privado e setor público num único veículo. Enfim, tem uma série de... Acho que para cada projeto, para cada financiado, para cada parceiro, o que vale a pena é colocar essa lente de entender o que vai resolver o problema com relação ao tema colocado. Perfeito. Muito bem. Eu vou resgatar um gancho anterior em que a gente falou sobre a cultura de doação no Brasil. A gente falou que no Brasil ainda a gente está construindo essa cultura, acho que inclusive um dos propósitos do IDES, e eu queria perguntar para a Paula se é realmente uma questão cultural, se existem alguns outros aspectos, e como que a gente pode fazer para trabalhar. Parte do nosso tema aqui do podcast é justamente fazer isso, né? Fazer com que a filantropia se envolva mais, particularmente no tema ciência e como transformar a ciência em impacto. Então, eu queria entender, né, por que ainda é um desafio, se é cultural, se existem alguns outros fatores e o que fazer para a gente conseguir alavancar essa cultura. Você já trouxe, né, a questão do cultural. Sim, é uma questão cultural, né? Você vê em outras culturas, a prática da doação é muito mais enraizada, faz parte do dia a dia dos indivíduos, é um hábito, e as pessoas entendem que essa contribuição é importante. Aqui no Brasil, apesar do brasileiro ser solidário, a gente vê isso nas emergências, né? Ele é um doador muito emotivo, ele doa na hora né, você tem uma catástrofe, ele doa para aliviar um sofrimento imediato, ele ainda não percebe o ato de doação como um ato de transformação da sociedade, né? De você realmente buscar uma transformação positiva e doar para aquela organização da sociedade civil que vai trabalhar naquele tema. O brasileiro ainda não faz essa ligação, o que torna, né, e a gente está tentando fazer essa promoção da cultura de doação para que os brasileiros entendam, né, a doação como esse ato de participação social e passe a ser algo que a gente converse no cafezinho, né, no almoço em família, no encontro com os amigos, no happy hour, algo que faz parte da nossa vida. Mas eu acho que tem um ponto muito importante que acaba sendo uma barreira, que é a questão dos incentivos. A gente não tem incentivos fiscais para doação, né? Lá fora, as pessoas podem abater da base de imposto de renda suas doações e, portanto, elas declaram as suas doações e tem uma redução do imposto a pagar. Aqui no Brasil, para a pessoa física, a gente não tem isso, apesar da gente ter as leis de incentivo, que é a destinação do imposto, que não é bem doação, né? A destinação do imposto para projetos pré-aprovados pelo governo. A gente tem brigado por, né, em nosso advocacy, tem um PL, que é o 2440, que foi aprovado no Senado, que tinha todo um capítulo de incentivos fiscais, a gente usar as leis de incentivo para doação para fundos, mas que não caiu, mas que abriu uma conversa no governo para a gente pensar na reforma tributária, quando se falar da tributação da renda, da gente voltar, porque o Brasil até a década de 80 tinha essa possibilidade de abater da base de imposto de renda, para a gente voltar a ter essa possibilidade. Obviamente, nós não estamos num momento muito fácil de falar de renúncia, né? Porque ali você vai ter, né, o governo abrindo mão de um recurso, porém a gente enxerga que esse recurso é um recurso que é aliado do governo, né? Ele não deixa de ir para causas públicas. Então, seria algo positivo e a gente abriu essa conversa. Mas o que o PL 2440 tem, que é muito importante, é a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos, automaticamente, para as organizações gestoras de fundos patrimoniais na Lei 13.800, porque essas são as organizações que a Receita consegue acompanhar. Então, a ideia é que esses fundos não paguem imposto de renda automaticamente. Hoje, no Brasil, as organizações da sociedade civil têm isenção do IR, né? Você consegue ter, a partir de certificações, você consegue ter essa isenção e não pagar o imposto de renda sobre o rendimento. Tanto que isso acabou sendo um impeditivo para muitas organizações migrarem para a Lei 13.800, porque elas têm medo de perder essa isenção, porque a Receita não reconheceu automaticamente que todos os fundos não deveriam pagar o imposto sobre o rendimento, né? Como é no exterior, tá? Na grande maioria dos países é assim. Então, a gente está tentando trazer no 2440 dois pontos principais. Isso que a Cris mencionou, dos fundos públicos, dos fundos patrimoniais poderem receber fundos públicos, e o outro ponto é essa isenção do imposto de renda para os fundos, porque eu acredito muito que isso vai atrair capital de grandes famílias, porque a gente tinha, até pouco tempo atrás, os fundos fechados, eles conseguiam postergar o pagamento de imposto, e isso acabou. Então, hoje, né,
Se uma família tem um recurso que ela sabe que ela vai usar para filantropia, vai valer muito mais a pena ela criar o seu fundo patrimonial para não pagar imposto sobre esse recurso, do que deixar esse recurso na pessoa física, ou sem essa possibilidade dessa isenção, né? Então, eu acho que isso seria um grande promotor, principalmente aí para grandes fortunas, para criar os seus fundos patrimoniais. E a gente está brigando, está tramitando na Câmara agora, são 2 comissões, ainda não foi apontado o relator da primeira comissão, e passando nessas comissões a gente pode ter uma aprovação. A gente está com muita esperança de ainda pegar esse final de mandato aí do Congresso e fazer essa aprovação ainda nos próximos 1 ano e meio, alguma coisa assim. Muito bom, parabéns a vocês todos por esse trabalho, né, que é extremamente importante, inclusive para ajudar a tirar os empecilhos que impedem essa cultura se desenvolver, né, facilitar, seria um grande incentivo de fato. E Paula, você trouxe um gancho para fazer uma pergunta para a Cris agora, e que a Cris já trouxe um pouquinho antes, que é o papel do governo, né? O governo, ele tem, o papel dele fomentar a ciência, né? No Brasil e qualquer governo de qualquer outro país, mas a gente tem visto cenários aí em outros países, muito vindo da polarização de investe em ciência, para de investir em ciência, pesquisas com um potencial gigantesco de gerar impacto e de resolver problemas desafiadores da nossa sociedade, inclusive questões sérias de saúde que estão sendo interrompidos, e aí a gente vem com a questão como que a filantropia pode se apoderar dessa responsabilidade e garantir a perenidade, né? Porque se o governo, que é de tempos em tempos, e normalmente de tempos em tempos, interrompem estratégias, interrompem direcionamentos, como que a filantropia pode apoiar, complementar, para fazer com que a gente não perca, né, esse conhecimento, para que a gente não perca, inclusive, o capital investido pelo governo dentro dessas pesquisas científicas. Como que você acha que a filantropia pode ser aliada a esse papel, pode inclusive assumir essa responsabilidade? Eu acho que a filantropia nunca pode assumir nenhuma responsabilidade do governo e nem deve, né? Eu acho que eu sempre gosto mais de quando você coloca que apoia e complementa. E, enfim, até porque tem uma finalidade pública, né? O desenvolvimento da pesquisa em diversas áreas, principalmente nas áreas de saúde, educação, enfim. A gente viu como o Brasil foi protagonista, inclusive numa pandemia, enfim, e em outras situações que a gente vê também. Eu acho que é isso, assim, a filantropia ela pode entender e contribuir com esses diversos ferramentas, esses diversos caminhos para uma pesquisa mais efetiva, o desenvolvimento de uma pesquisa mais qualificada, né? Apoiar o estudo no exterior e no Brasil, fomentar isso. Eu tenho muito essa preocupação de entender a pesquisa aplicada. Tenho muito, eu acho que essa cultura nos Estados Unidos ela é muito forte, né? Os pesquisadores dos Estados Unidos, eles desenvolvem sim pesquisas, mas eles já pensam na aplicabilidade disso. E eu já vi muitos cientistas aqui no Brasil, eles próprios dizerem que às vezes a pesquisa é pela pesquisa e não necessariamente para a sua aplicação. Então, acho que tem uma questão de mentalidade também e de alinhamento sobre isso. Tenho uma preocupação como filantropa de não influenciar nenhum tipo de pesquisa, né? Os pesquisadores têm que ser absolutamente isentos para a condução das pesquisas sob a responsabilidade deles. Vejo muita filantropia hoje pesada investindo em pesquisa. A gente pega o Instituto a Serra Pilheira, por exemplo, na pesquisa indígena, científica. Acho super, super interessante, mas não vejo um campo muito largo ainda, né? Eu vejo pesquisa de dados, principalmente de questões de justiça racial. Tenho visto esse campo aumentar muito, mas pesquisa científica propriamente eu desconheço até, peço até desculpas, mas eu não sei qual é o montante investido nesse campo hoje, pela filantropia. Não, acho que nós estamos juntos aqui nessa jornada, né, de destrinchar mais esse campo. A intenção desse podcast é também trazer
essa questão que você falou da visão dos pesquisadores e dos dentistas, né? De como olhar mais para esse lado da aplicação, para aqueles que desejam, né? Tudo bem, para quem faz a ciência básica, obviamente, porque é um sistema que vai se retroalimentando, né? A básica com a aplicada, com a inovação, enfim. Mas é até legal a gente trazer isso num outro episódio, né? Um episódio mais para frente ali dessas visões, né? Até academicamente, e eu estudo isso no doutorado, o que é ciência, quem faz ciência, né? Quais são os limites, essa disputa, entre aspas, né, da aplicada ou não, do que é para o bem público. É muito interessante trazer isso, porque acho que nessas discussões a gente vai plantando essas sementinhas e aproximando também pessoas que querem apoiar, que eu acho que para a gente fechar aqui seria essa minha última pergunta, né, de como que a gente traz mais, para trazer mais doadores, o que está faltando, né? O que vocês acham nesse contexto que a gente está falando aqui de ciência? Você, Cris, né, dentro aí do USP Diversa, o que você acha que falta mais dos atores envolvidos para trazer mais, engajar mais pessoas para doar? Eu acho que complementando o que a Paula disse ali, né, que o brasileiro o brasileiro é solidário, né, ele reage em emergência, mas ele não tem a cultura de fazer. Eu acho que eu iria até um pouco mais longe, assim. A cultura advém de um planejamento financeiro. O brasileiro não tem cultura de planejamento financeiro, né? Porque deveria fazer parte do planejamento ali mês a mês, sei lá, sobram R$ 300 e isso é para doação. Né? Eu dou R$ 300 por mês, eu posso doar R$ 300 por mês, isso não compromete minhas outras obrigações ou minha reserva. Então, eu acho que deveria ter um incentivo ao planejamento e dentro desse planejamento a doação constar como uma despesa fixa, efetiva. Acho que as narrativas dos diferentes setores precisam ser atualizadas e estarem dirigidas para os públicos-alvos respectivos, né? Então, a gente vê muita narrativa apocalíptica sobre a mudança de clima, a mudança climática, né? No Veja, a gente estuda muito as narrativas do benefício, né? Como é que você atrai as pessoas positivamente para o tema, para estarem juntas, para colaborar. Acho que outra campanha muito forte que deve ser feita de colaboração, né? Quantos mais fundos para a mesma causa, que resultado mais eficiente a gente pode ter. Mas eu acho que tudo isso depende de muita metodologia e muita estratégia, e acho que o campo tem se preparado, tem muita coisa boa acontecendo, mas precisa acontecer mais. Perfeito, perfeito. E você, Paula, com a sua experiência, o que falta atrair mais doadores para os fundos? Acho que a Cris já trouxe pontos bem importantes, né? Essa questão das narrativas é fundamental, né? O setor precisa adequar as narrativas e ter uma narrativa que realmente engaje o doador, e não uma narrativa para nós mesmos, né? São coisas diferentes, né? Trouxe isso. Todo doador ele tem uma emoção, né? A gente até fala que você tem 3 fatores, né? O coração, que é a emoção, a mente e o bolso. Você precisa ter o recurso, mas você precisa se engajar com aquele tema, de alguma maneira aquilo tocar a sua alma, o seu coração, mas fazer sentido também. Então, trazer mais dados, mais informações do impacto gerado, acho que isso também é uma maneira muito potente de engajar os doadores. Tem muitas organizações agora que estão fazendo avaliação de impacto, a gente mesmo tem feito, a área que mais cresceu no IDS, é a área de avaliação de impacto, e mostra essa preocupação das organizações de darem uma resposta sobre o impacto que está sendo gerado com seus projetos, e isso também ser um facilitador para o engajamento de pessoas físicas e de empresas também. Empresas, você tem ainda uma barreira adicional, que é o fato de que você precisa ter um alinhamento ao negócio, né? Então, se é uma empresa na área da saúde, é mais fácil você captar para projetos na área da saúde. Então, olhar para essa também, na abordagem dos doadores, ter esse alinhamento com a atuação, seja do ponto de vista da empresa como da pessoa física também. Acho que esses são aspectos muito relevantes para você fazer um maior engajamento de doadores, né? E eu tenho né? Acho que a gente tem que melhorar esse ambiente regulatório, não tenho dúvida, tem que ser fácil doar.
você faz, você já tem, né, você já recebe também um feedback sobre um retorno sobre o que a sua doação está endereçando, né, se tornar uma coisa também bacana, que as pessoas, a gente já viu isso na pesquisa Doação Brasil, 2 pontos que eu acho que é legal de falar. Primeiro, que diminuiu o percentual de brasileiros que acham que você não deve falar sobre a doação, ainda é 3/4 da população, tá? Mas esse número chegava a 85%, e a gente está agora em 74%. Esse é uma barreira também, se a gente não fala do assunto, como é que promove? E o outro ponto é que, quando a gente perguntava para os não doadores se eles poderiam se tornar doadores, nas pesquisas anteriores, a grande maioria dizia, não, eu sou convicto, não vou mudar de ideia. E na última pesquisa, acho que fruto da pandemia, né, onde a gente teve uma atividade filantrópica mais intensa, as pessoas sentiram mesmo, aquilo tocou, né, cada um de nós, e a gente teve mais doações nesse período, e isso também mostrou, e acho que a doação virou uma coisa bacana na sociedade, então a gente está devagarzinho enfrentando essas barreiras, né, e vamos ver se a gente consegue nos próximos anos dobrar o volume de doações. Eu tenho essa crença que, destravando aí ambiente regulatório e também trabalhando mais a cultura, a gente pode dobrar e fazer dos grandes empresários do país que eles todos tenham uma prática filantrópica, né, como algo que faz parte e que é importante na atuação deles, inclusive como empresários. Com certeza, e conte conosco. Espero que a gente possa contribuir nessa trajetória de trazer mais gente, de também trazer mais cientistas e pesquisadores para tirar esse scientifiquez, né, avaliar mais o impacto das ciências aplicadas. Paulo, você tem mais uma pergunta? Já vamos fechando? Como que você está? Acho que podemos ir fechando, né? Podemos, Eu né? estou muito feliz. Acho que adorei a conversa de hoje. Acho que foi certeira nos pontos que a gente, né, na principal mensagem que a gente queria passar para o nosso público, e saio bastante feliz daqui. Agradeço muito a Paula e a Cris pelo tempo delas e por compartilhar esse conhecimento com a gente. Pois é, a gente Agradeço aprendeu pra também. caramba, né? Eu que agradeço também. Obrigada, Paulo. Antes só da gente fechar, queria que vocês deixassem uma mensagem final, né? Por exemplo, tem algum site, algum livro, alguma recomendação para quem quer se aprofundar mais ou nos projetos que vocês atuam, ou em fundos patrimoniais? Cris, podemos começar com você? E obrigada pela participação. Acho que acessar o site da USP e procurar pelo Fundo Patrimonial, acho que para esse público é super interessante, né? Até porque eu comentei que o Fundo Mãe é um fundo de arrecadação de fundos para pesquisa, para pesquisa e para os equipamentos da USP, para as orquestras, para a Biblioteca Brasiliana, enfim. Então, acho interessante, assim, como um caminho de estudo. Ótimo, vou deixar aqui na descrição, obrigada. E Paula, você deve ter também vários links para a gente deixar aqui. Obrigada de novo pela participação. Então, a gente tem uma publicação que é como estruturar seu fundo patrimonial, né? Está lá no site do ITS, é muito fácil de encontrar. A gente tem uma seção só sobre fundos patrimoniais e ali tem uma série de outras publicações também. Acho que é interessante dar uma olhada no monitor de fundos patrimoniais, porque às vezes você pode achar um fundo para alguém que você conhece, né, alguma instituição semelhante, e aí entrar em contato com essa outra instituição e fazer um benchmarking, tentar entender como é que eles estão fazendo. Eu acho que isso pode ser muito inspirador. E a Coalizão pelos Fundos Patrimoniais Filantrópicos, que são mais de 100 pessoas e organizações que apoiam essa temática, que é a melhoria do ambiente regulatório para os fundos patrimoniais. Lá também tem algumas publicações, artigos que podem inspirar. Então, acho que deixo aí essa dica. E queria agradecer enormemente o convite. Isa, Paulo, foi muito bom estar aqui com vocês. Fico tão feliz quando a gente fala desse assunto, né? É um assunto que é muito caro para o ITS, para mim, e que eu vejo que nessa área da ciência tem um potencial gigantesco e pode ter uma relevância para a evolução dessa agenda aqui no país. Com certeza, a gente que agradece. Obrigada, gente. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada a você que escutou até aqui. Esperamos que você tenha se inspirado com as ideias e discussões compartilhadas hoje. Continue acompanhando essa jornada e não perca os próximos episódios que são lançados quinzenalmente às quartas-feiras.
Para não perder, é só seguir o Impacto Científico e a Ulinka na sua plataforma de podcast preferida, no YouTube e nas nossas redes sociais. Se puder, deixe sua avaliação e comentário e compartilhe com quem se interessa por inovação e impacto social. A produção deste podcast é feita por Isadora Matiello, Ana Carolina Calçado e Paulo Mendonça. Edição e comunicação por João Gabriel Reis, Jonathan Bertolino e Noemi Ribeiro. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Obrigada e até a próxima!